E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar de um assunto que gera muita discussão no mundo dos smartphones. 60 Hz contra 120 Hz. Será que faz tanta diferença assim no dia a dia? Vale a pena gastar mais bateria para ter essa fluidez toda? Fica comigo que a gente vai desvendar esse mistério de uma vez por todas. Primeiro, vamos entender o que é essa tal de taxa de atualização. Imagina que a tela do seu celular é como um caderno de desenho, daqueles que você vira as páginas bem rápido para criar uma animação. A taxa de atualização, medida em Hertz ou Hz, é quantas vezes por segundo a imagem na sua tela é redesenhada ou atualizada. Uma tela de 60 Hz atualiza a imagem 60 vezes por segundo. Já uma de 120 Hz, como o nome já diz, faz isso 120 vezes por segundo. O dobro. Mas na prática, o que isso significa para você? A principal diferença que você vai sentir é na fluidez. Sabe quando você está rolando o feed de uma rede social, navegando em um site, ou simplesmente passando pelas telas do seu celular? Em uma tela de 120 Hz, esse movimento é incrivelmente suave. Parece que o conteúdo desliza sob o seu dedo de forma contínua, quase como se fosse real. Já em 60 Hz, embora não seja ruim, você consegue perceber pequenas travadinhas ou saltos na imagem, um efeito que a gente chama de doider. Para te mostrar isso na prática, a gente vai usar a mágica da câmera lenta. Olha só, aqui eu tenho dois celulares, um com a tela em 60 Hz e outro em 120 Hz. Vou rolar a mesma página nos dois, ao mesmo tempo, e filmar em super slow motion. Percebe a diferença? No de 60 Hz, a gente vê claramente a imagem pulando de um quadro para o outro. Agora, olha o de 120 Hz. O movimento é muito mais contínuo. Os espaços entre as atualizações são menores, o que resulta nessa sensação de fluidez que a gente tanto fala. É por isso que, quando você usa um celular de 120 Hz por um tempo e depois volta para um de 60 Hz, a sensação é que o aparelho mais antigo está travando. Mesmo que ele não esteja, seus olhos se acostumam com a suavidade. Essa diferença não é só para rolar o feed, não. Nos jogos, isso pode ser um divisor de águas. Em games de ação ou corrida, onde cada milissegundo conta, uma taxa de atualização mais alta significa que você vê a ação acontecer mais rápido. A imagem é atualizada com mais frequência, então você tem um tempo de resposta visual menor. Isso pode te dar uma vantagem competitiva, permitindo que você reaja mais rápido aos movimentos dos seus adversários. É por isso que os gamers de PC investem tanto em monitores com altas taxas de atualização, de 144 Hz, 240 Hz, ou até mais. No celular, o princípio é o mesmo. Agora, nem tudo são flores no mundo dos 120 Hz. Existe um preço a se pagar por toda essa suavidade, e ele se chama bateria. Pensa comigo. Se a tela está trabalhando o dobro, atualizando a imagem 120 vezes por segundo, em vez de 60, é natural que ela consuma mais energia. O processador e a placa de vídeo do seu celular precisam trabalhar mais para gerar todos esses quadros extras. O resultado? Sua bateria vai durar menos. A diferença pode variar de aparelho para aparelho, mas em geral, você pode esperar uma redução de 10% a 20% na autonomia da bateria ao usar o modo de 120 Hz o tempo todo. É por isso que muitos celulares hoje vêm com uma opção de taxa de atualização adaptativa. O que ela faz? Basicamente, o celular é inteligente o suficiente para saber quando você precisa dos 120 Hz e quando não precisa. Por exemplo, se você está jogando ou rolando uma página, ele sobe a taxa para 120 Hz para te dar a melhor experiência. Mas se você está assistindo a um vídeo, que geralmente é gravado a 24 ou 30 quadros por segundo, ou simplesmente olhando para uma foto, a tela diminui a taxa para 60 Hz, 30 Hz ou até menos, economizando uma energia preciosa. É o melhor dos dois mundos. Então, chegamos à grande questão. Vale a pena? A resposta é: depende do seu perfil de uso. Se você é um gamer ávido ou alguém que preza muito pela sensação de fluidez e não se importa
em carregar o celular um pouco mais cedo. Então, sim, os 120 Hz são incríveis e vão transformar a sua experiência de uso. Depois que você se acostuma, é difícil voltar atrás. Por outro lado, se você é uma pessoa que usa o celular para tarefas mais básicas, como WhatsApp, e-mails e redes sociais, e a duração da bateria é sua prioridade número 1, talvez deixar a tela em 60 Hz seja a melhor escolha. Você vai economizar bateria. E, sinceramente, para essas tarefas, a diferença não é tão gritante a ponto de atrapalhar o uso. No fim das contas, a melhor coisa é que hoje em dia você tem a escolha. A maioria dos celulares permite que você alterne entre 60 Hz e 120 Hz ou use o modo adaptativo. Minha sugestão é: teste você mesmo. Use o celular por um dia inteiro em 120 Hz e veja como se sente. No dia seguinte, mude para 60 Hz e compare. Veja se a diferença na fluidez compensa a perda de bateria para o seu uso específico. E agora eu quero saber de você. No seu celular, você deixa os 120 Hz sempre ligados? Desliga para economizar bateria ou usa o modo adaptativo? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. Quero muito saber qual é a preferência da maioria. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor a diferença entre 60 e 120 Hz. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like para fortalecer, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Valeu!